Então vamos lá, vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo teu amor por nós, pelo teu carinho, pelo teu amor e tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazer a tua obra. E nesse momento, Pai, queremos estudar a tua lição, a tua palavra. Nos ajude a entender e a compreender o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Então a lição fala sobre lidando com as dívidas. É isso aí, o tema da lição, né? Lidando com as dívidas. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem presta. Então, é um texto lá de Provérbios, capítulo 22, verso 7, né? Então, nós temos que ter cuidado com essa questão de empréstimos, né? Às vezes a gente cai nessa armadilha de muito empréstimo, e aquilo que poderia ser benéfico para nós, acaba nos tornando escravos, acaba nos tornando, quem sabe, nos causando mais problemas, né? Ao invés disso ajudar, acaba atrapalhando mais a nossa vida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente mais perde quando a gente pede muito emprestado do que ganha. Um exemplo é o agiota, né? Quando você pede numa financeira é uma coisa, agora imagine um agiota. O agiota, quando você pede um valor, mesmo você nem tendo começado a dívida, você já sabe que ali vai correr uns juros daquele valor. Ou seja, você sempre vai ter que pagar mais do que o que você pediu emprestado. Então é um cuidado que nós temos que ter com essa questão de empréstimos, né? Que é um tipo de dívida. Porque se você emprestou, você também vai ter que devolver, né? Se você pediu emprestado, perdão, você vai ter que devolver. Aqui na lição diz assim: uma definição de dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Hoje em dia, a dívida parece ser um estilo de vida, mas isso não deve ser a norma para os cristãos. A Bíblia desencoraja a dívida. Nas Escrituras, há pelo menos 26 referências à dívida, e todas são negativas. A palavra não diz que é pecado pegar dinheiro emprestado, mas fala sobre as consequências, geralmente ruins, de se fazer isso. Então, quando a gente cai nessa armadilha de pedir emprestado, de contrair muitas dívidas, a gente acaba se sufocando. A gente acaba tendo mais problemas do que soluções, né? Um exemplo que eu vou dar. Às vezes, a pessoa fala assim: vou pedir um empréstimo para reforma da casa. Ok, ela vai, reforma a casa direitinho. Mas como é que ela vai pagar aquele empréstimo feito? Como é que ela vai devolver aquilo que ela pegou emprestado? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do empréstimo por causa disso também. Porque você tem que saber exatamente o que você vai fazer com o dinheiro que você está pegando emprestado. Um exemplo: se você é empreendedor, se você é um empresário, se você é uma pessoa, quem sabe, bem-sucedida, ou é um microempresário, melhor dizendo, e você quer aumentar o negócio, quer aumentar a sua renda e quer aumentar mais os produtos que você vende, até compensa você pegar um dinheiro emprestado com a condição de que você faça daquele dinheiro um efeito bumerangue. Você invista aquele dinheiro para você devolver e aí você não ter mais a necessidade do empréstimo. Então, até nessa questão a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente gasta tanto que a gente acaba depois não fazendo nada com aquele dinheiro. Então a gente tem que ter esse cuidado, não é? Não contrair tantas dívidas, não fazer empréstimos onde você vai ter gasto que não vai ter retorno. Não é pecado pedir emprestado, mas existe um risco. O risco de que você não possa devolver. E se você não puder devolver,
você vai fazer uma bola de neve na sua vida. E além disso, quando você for pedir emprestado, você tem que saber qual será o seu trabalho, como você vai investir aquele dinheiro que você pediu emprestado. Se você vai investir em produtos para venda, em roupas, em uma loja que você tem, você é um microempreendedor, então você quer empreender mais produtos, até vale a pena. Mas se não for assim, você não vai ter como repor aquele dinheiro que você gastou, correto? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a essa situação. Ao refletir sobre as obrigações financeiras, Paulo aconselhou: paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo o tributo, a quem imposto o imposto, a quem respeito o respeito, a quem honra a honra. Então se você deve, você tem que pagar. Tem gente que deve e quer justificar suas dívidas. Tudo bem, se você se apertou, se você teve problemas financeiros, não pôde honrar com aquele momento, tudo bem, seja humilde, aceite, reconheça e diga: não, eu vou honrar, mas eu só não pude honrar nesse momento. Mas seja honesto, não atravesse a rua porque está devendo, né? Não fique sem passar no local porque está devendo, não fique sem falar com a pessoa porque está devendo aquela pessoa. Até porque não foi aquela pessoa que te forçou a fazer a dívida. Você foi fazer a dívida porque você precisava daquela questão, ou daquele dinheiro, ou daquele produto. Então, quem tem que ser honrado, quem tem que ser honesto, é você. Você tem que entender, né, que você fez um compromisso. E tem um texto bíblico, Eclesiastes capítulo 5, verso 5, que diz que é melhor que você não faça votos do que você faça voto e não cumpra. Então, se você fez um voto, você tem que cumprir aquele voto, ok? Você tem que ser honrado naquilo que você fez. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Dê de um para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Porque a dívida é um flagelo quase internacional, em todos os níveis, pessoal, corporativo, governamental. Aqui no caso é uma pergunta, né? Por que a dívida é um flagelo quase internacional em todos os níveis, pessoal, corporativo, governamental? É uma pergunta aqui. Toda a sociedade sempre teve pelo menos uma pequena porcentagem de pessoas endividadas. No presente, uma parcela muito maior de pessoas está endividada e quase nunca é em seu benefício. Tem gente que se endivida porque meu filho está preso, aí tem que pagar a fiança, porque alguém pegou o carro e quebrou, aí tem que fazer dívida, né? E não é em benefício naquele sentido que eu também falei, o investimento que você vai fazer com aquilo. Porque, como eu disse, você tem que ter um retorno, né? Você tem que fazer de um efeito bumerangue. Como a gente começou falando de empréstimo, eu quero me manter no empréstimo. Por que eu quero me manter no empréstimo? Porque eu acho que é o maior perigo, a maior armadilha que existe hoje é o empréstimo. Porque você pede emprestado, mas se você não souber fazer o uso daquele dinheiro, tem gente que pede emprestado para fazer uma festa de aniversário. Sim, mas o bolo acaba, o guaraná acaba, a festa acaba, e você vai ter que se virar para pagar aquela dívida que você fez. E aí, como é que fica? Então, todo cuidado é pouco, quando se trata principalmente do empréstimo, né? Principalmente quando se trata do empréstimo. Eu volto a dizer aquilo que eu disse antes. Quando você tem um objetivo de investimento, vale a pena uma ou duas vezes. Ainda assim, não é para se fazer todas as vezes. Você tem que tirar aquilo que você vendeu, você tem que lucrar com aquilo e viver daquilo. Repor com aquilo que você viveu, né? Para que você possa não precisar tanto assim de empréstimo, né? Porque é um risco. Muita gente está passando sufoco por causa
dessa armadilha que se chama empréstimo, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Então aqui fala que nessa semana nós vamos considerar as razões da dívida e como lidar com ela. Você talvez esteja livre de dívidas, mas pode compartilhar essas informações valiosas com a família e amigos que se beneficiarão delas. Amém? Então que Deus abençoe a todos, né? Eu não sou nenhum economista, longe de mim, não sou nenhum especialista na área de finanças, mas inclusive tenho que melhorar muito nessas áreas também de finanças. Mas aqui a gente está usando a palavra de Deus, né? A gente não está usando conhecimentos, a gente não está usando nada, a gente está usando a Bíblia apenas para nos orientar, porque a Bíblia nos adverte em relação a esse assunto também, porque Deus, Ele se preocupa com todo o nosso bem-estar. Ele não se preocupa só com um detalhe ou outro da nossa vida. Deus se preocupa com tudo em nossa vida. Então, um detalhe que Ele também se preocupa é em relação a como estão nossas dívidas, como está a nossa vida financeira. Por mais que a gente ache que não, mas Deus também se preocupa com isso. Amém? Então, vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer por essa lição tão especial. Esse assunto, ó Deus, talvez esteja sendo muito importante para muita gente agora, que está com problemas de empréstimo, de dívida, que não sabe o que fazer. Eu coloco a vida dessas pessoas nas tuas mãos, Pai. E te peço que o Senhor nos dê orientação na tua palavra, para a gente saber lidar com as nossas finanças. Abençoe-nos a cada dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Tirou?